Se eu te dissesse que existe um risco no seu carro que pode custar R$ 800 numa oficina e some com um item que está no seu banheiro agora, você acreditaria? A maioria dos donos de carro no Brasil nunca ouviu falar desses truques, e olha que estamos falando de coisas simples, baratas e que qualquer oficina prefere que você não descubra. Alguns desses macetes economizam centenas de reais por mês em manutenção, e um deles, sozinho, pode fazer seu carro durar anos a mais. Eu já testei boa parte disso na prática, e vou te mostrar 15 truques de carro que praticamente ninguém conhece. Antes de continuar, deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar caçando esse tipo de informação que as oficinas não contam. Vamos começar pelo truque número 15, o removedor de risco com espuma de barbear. Aquele risco superficial na porta, causado por um carrinho de supermercado ou um galho de árvore, normalmente fazendo o funileiro cobrar entre R$ 400 e R$ 800 para lixar e repintar o painel. O que pouca gente sabe é que um simples creme de barbear resolve isso. Passa uma camada grossa em cima do risco e trabalha com um pano de microfibra, em movimentos circulares, por cerca de 1 minuto, depois limpa. Os abrasivos finos da espuma vão polindo o verniz ao redor do risco até ele se misturar com a pintura. Um tubo custa uns R$ 10 e trata dezenas de riscos. Só que isso funciona apenas em riscos superficiais, que não atravessaram o verniz, mas é exatamente esse tipo de risco que a maioria das pessoas paga para consertar. E tem outro detalhe interessante: a mesma espuma remove resíduo de inseto, seiva de árvore e manchas leves de água da mesma passada. Funileiro cobra caro porque a maioria acha que qualquer risco precisa de equipamento profissional, e um produto de menos de R$ 10 prova o contrário. Vale testar antes num ponto escondido, porque cremes mais baratos têm corante que pode deixar uma leve tonalidade em pintura clara, e o ideal é trabalhar na sombra, porque sol direto seca a espuma rápido demais para ela realmente agir. Esse próximo você não vai acreditar. Truque número 14. O restaurador de farol com papel alumínio. Farol amarelado e embaçado reduz muito a visibilidade à noite, e uma oficina especializada cobra entre R$ 150 e R$ 300 pela restauração. O que os detalhistas de verdade fazem é pegar um pedaço de papel alumínio, amassar em bolinha, molhar em água e esfregar sobre o farol em movimentos circulares por uns 30 segundos. Essa abrasão leve tira a camada de plástico oxidado sem arranhar o que está por baixo. Enxágua, seca, e o farol já sai visivelmente mais claro. Um rolo de papel alumínio custa menos de R$ 10 e dá para restaurar os 2 faróis com sobra. A parte que ninguém te conta é que o farol embaçado é só plástico com dano de sol acumulado. Não é problema de lâmpada nem de fiação. E o pulo do gato: passar uma camada de cera automotiva depois desse processo atrasa o amarelamento por meses. Oficina de restauração lucra porque o dono acha que farol embaçado significa lente nova, cara, e na maioria das vezes não é isso. É importante não fazer força demais com o alumínio, porque pressão excessiva pode opacar o plástico em vez de limpar, e o ideal é repetir isso mensalmente, principalmente se o carro fica exposto ao sol o dia inteiro. O próximo resolve aquele barulhinho chato que a concessionária adora cobrar só para diagnosticar. Truque número 13. O ajuste do retrovisor com WD-40. Quando o retrovisor lateral começa a chacoalhar ou vibrar em velocidade de estrada, a concessionária costuma cobrar de R$ 100 a R$ 200 só para inspecionar e apertar a base. Antes de marcar essa revisão, tenta isso. Borrifa um pouco de WD-40 direto na fresta onde a base do espelho encaixa no suporte, e movimenta o retrovisor em toda a amplitude algumas vezes. O produto penetra na junta de fixação e acomoda as partes ressecadas ou com sujeira acumulada, que são a causa da vibração. Limpa o excesso. Uma lata custa cerca de R$ 20 e resolve retrovisores do carro inteiro. O detalhe é que esse chacoalhar quase sempre vem de uma junta seca, não de peça quebrada, e as oficinas raramente falam isso porque um agendamento de aperto sai pela tabela de mão de obra cheia. E funciona também em painel interno solto e peças de acabamento que fazem barulho no habitáculo. É uma taxa de diagnóstico inteira eliminada com um produto que provavelmente já está na sua garagem. Só toma cuidado para não borrifar direto no vidro do espelho, porque o produto pode entrar por trás do revestimento reflexivo e manchar. Se o barulho continuar depois disso, geralmente é sinal de parafuso de fixação frouxo, não falta de lubrificação. Agora um truque que transforma pneu opaco e cinza em acabamento de vitrine sem gastar nada no detalhamento. Truque número 12. O brilho de pneu com vaselina. Pneu sem vida, sempre parecendo sujo mesmo depois de lavado, fazendo o detalhista cobrar de R$ 50 a R$ 100 só pelo acabamento. A alternativa é pegar um pouco de vaselina num pano limpo e passar uniformemente no pneu já limpo e seco.
Deixa agir por 2 minutos e tira o excesso com um pano seco. A vaselina preenche as microfissuras da borracha e cria aquele preto profundo e brilhante. Um pote custa uns R$ 15 e dá para brilhar todos os pneus do carro mais de uma vez. O que pouca gente sabe é que a maioria dos produtos de brilho vendidos por aí também são à base de petróleo, só diluídos e embalados com margem alta. E tem uma vantagem a mais. Diferente do spray barato que respinga na lataria e no paralama em alta velocidade, a vaselina fica no lugar porque ela realmente se fixa na borracha. Detalhista vende esse serviço porque é lucro puro numa tarefa de 5 minutos. E agora você faz de graça. É importante secar bem o pneu antes de aplicar, porque a umidade presa embaixo da vaselina prende sujeira em vez de selar. E não vale a pena exagerar na quantidade, senão fica uma película gordurosa que atrai poeira. Esse próximo resolve um problema que talvez você nem soubesse como nomear, usando algo que está na sua lavanderia agora. Esse próximo resolve um problema que talvez você nem soubesse como nomear, usando algo que está na sua lavanderia agora. Truque número 11. A limpeza do painel com folha de amaciante. O painel fica cheio de poeira que volta em um dia, mesmo depois de limpo, e uma higienização completa de interior custa de R$ 250 a R$ 500. Quase ninguém tenta isso. Pega uma folha de amaciante já usada e passa direto no painel, nas portas e no console central. Os agentes antiestáticos da folha neutralizam a carga elétrica do plástico, que é justamente o que atrai a poeira. O painel fica visivelmente mais limpo por semanas em vez de dias. Uma caixa de folhas custa uns R$ 15 e dá para higienizar o interior inteiro dezenas de vezes. O que ninguém conta é que a poeira do painel não é sobre sujeira, é sobre eletricidade estática puxando partículas do ar, e produto de limpeza comum não interrompe esse ciclo. E funciona também no volante e no console central, reduzindo aquela marca de dedo constante. Detalhista vende tratamento antiestático por um preço alto, e uma folha de amaciante usada faz o mesmo trabalho de graça. Vale reutilizar a mesma folha 3 ou 4 vezes antes de descartar, já que ela ainda carrega bastante resíduo antiestático. Só evita usar em acabamento de couro texturizado, porque o perfume de algumas folhas pode deixar resíduo em certos tipos de revestimento. Esse próximo ataca a parte do interior que pano e aspirador nunca alcançam de verdade. Isso vai te surpreender. Truque número 10. O limpador de saídas de ar com massinha de limpeza. As saídas de ar do ar-condicionado ficam entupidas de poeira em cada fresta, quase impossível de limpar com pano ou aspirador, e uma limpeza profunda de dutos de ar custa em torno de R$ 120. A solução é pegar aquela massinha de limpeza, do tipo gel pegajoso, e pressionar direto nas saídas de ar, puxando devagar. O gel macio molda em cada fresta e puxa poeira e sujeira que um pano jamais alcançaria. Um pote custa cerca de R$ 20 e limpa todas as saídas do carro repetidas vezes. Ninguém te conta que o acúmulo de poeira nas saídas não é só estético, ele restringe a passagem de ar e obriga o ar-condicionado a trabalhar mais para entregar o mesmo resfriamento. E o mesmo gel funciona em porta-copos, costura de banco e frestas do câmbio, lugares que detalhista cobra à parte. É um item inteiro da tabela de higienização que vira dispensável com um pote de gel. O produto continua reutilizável por semanas, desde que você o amasse de volta em bola depois de cada uso e guarde num recipiente fechado. Só evita usar em derramamento açucarado, porque resíduo doce estraga a textura da massinha para sempre. Vamos seguir, porque esse próximo pode te livrar de uma troca de bateria desnecessária. Truque número 9. A limpeza de terminal de bateria com limão. O carro está difícil para ligar, e você percebe aquele acúmulo esbranquiçado ou azulado nos terminais da bateria, e o mecânico já cotou de R$ 400 a R$ 700 numa bateria nova, insistindo que a corrosão é sinal de que ela está morrendo. Antes de aceitar, tenta isto. Corta um limão ao meio e espreme o suco direto nos terminais corroídos, deixando agir por 2 minutos. O ácido cítrico quebra a corrosão no contato. Esfrega com uma escova de dente velha, limpa e reconecta os cabos. Um limão custa menos de R$ 1 e limpa os 2 terminais em menos de 5 minutos. O que ninguém fala é que essa corrosão imita exatamente os sintomas de uma bateria morrendo, e a maioria das pessoas não consegue diferenciar um contato sujo de uma célula realmente falha. E tem mais. Limpar os terminais com limão a cada 6 meses evita que a corrosão volte, o que significa anos sem passar por essa situação de novo. É uma venda de bateria que deixa de acontecer. Sempre desconecte o polo negativo primeiro antes de limpar, e reconecte por último, para evitar qualquer risco de curto-circuito. Se o carro continuar sem pegar depois da limpeza, aí sim é um bom sinal de que é hora de um teste de bateria de verdade, em vez de um chute.
Usar uma luva de borracha barata nesse processo protege a pele do ácido e evita que sua mão fique cheirando limão misturado com sujeira de bateria pelo resto do dia. Esse próximo revela um recurso escondido no para-choque que a maioria dos donos nem sabe que já pagou junto com o carro. Truque número 8. O gancho de reboque escondido. Você fura um pneu ou atola em algum lugar, e o guincho cobra entre R$150 e R$300 só para aparecer e prender uma cinta no carro. O que quase ninguém encontra é que a maioria dos veículos tem um ponto de fixação para gancho de reboque escondido atrás de uma pequena tampa plástica no para-choque dianteiro, geralmente marcado por um ícone minúsculo ou uma emenda no plástico. Basta soltar essa tampa com uma chave de fenda ou até com a unha, e ali dentro existe um furo rosqueado esperando o gancho que já veio de fábrica no kit de ferramentas, normalmente guardado no porta-malas, junto do estepe. Rosqueia na mão até ficar firme, e você tem um ponto de recuperação sólido, ligado direto ao chassi. O que pouca gente sabe é que todo carro que tem esse recurso já vem com o gancho incluso, a maioria só nunca abriu o saquinho onde ele vem. E usar o gancho de fábrica, em vez de prender uma cinta no para-choque ou no eixo, evita justamente aquele tipo de dano na estrutura que transforma um reboque simples numa conserto caro de verdade. Empresa de guincho lucra em cima de quem não sabe que esse gancho existe embaixo do próprio para-choque. Se não encontrar o gancho no porta-malas, vale checar o manual do proprietário, porque algumas montadoras guardam ele junto com o macaco. Rosqueia sempre até o fim, na mão, porque um gancho parcialmente rosqueado pode se romper sob carga. Depois de usar, tira o gancho e encaixa a tampinha de volta, para não vibrar nem pegar vento em alta velocidade. Esse próximo parece estranho, mas usa algo da sua geladeira para dissolver ferrugem que a oficina cobra caro para tratar. Truque número 7. O removedor de ferrugem com refrigerante de cola. A ferrugem começa a avançar num parafuso, suporte ou peça de acabamento embaixo do carro, e uma oficina cobra de R$250 a R$500 para tratar e repintar o metal afetado. A alternativa é despejar refrigerante de cola comum direto na parte enferrujada, ou embeber um pano na bebida e enrolar na peça. Deixa agir de 30 minutos a 1 hora. O ácido fosfórico do refrigerante dissolve a ferrugem no contato. Esfrega com escova de aço, enxágua bem com água e seca completamente. Uma garrafa de 2 litros custa uns R$8 e trata pontos de ferrugem pelo carro inteiro. O que ninguém conta é que o ácido fosfórico é o mesmo ingrediente ativo dos removedores de ferrugem vendidos em loja de autopeças por 4 ou 5 vezes o preço. E o mesmo truque funciona em ferramentas, parafusos e qualquer peça enferrujada na garagem. Uma visita à oficina por causa de ferrugem superficial deixa de fazer sentido com algo que já está na sua geladeira. Refrigerante sem gás funciona tão bem quanto gelado, então não precisa desperdiçar uma lata gelada quando tem uma garrafa murcha sobrando. Seca o metal por completo e passa uma camada leve de óleo depois, porque metal exposto pode voltar a enferrujar em poucos dias. Em ferrugem mais pesada, deixar o pano embebido durante a noite inteira, em vez de só 1 hora, dá tempo do ácido trabalhar em toda a camada acumulada. Agora, esse próximo ataca um problema de cheiro que nenhum perfume de carro resolveu de verdade até hoje. Truque número 6. O truque do pó de café contra cheiro ruim. O carro está com cheiro de comida, cigarro ou algo que você nem consegue identificar mais, e o detalhista cobra de R$150 a R$300 por uma higienização com ozônio. Tenta isso primeiro, enche um potinho aberto, ou até uma meia, com pó de café seco e deixa dentro do carro durante a noite, de preferência no chão, embaixo do banco. O pó de café é altamente poroso e absorve as moléculas de cheiro do ar, em vez de só mascarar com fragrância. Na manhã seguinte, tira o recipiente e o carro já cheira visivelmente melhor. Um pacote de pó de café custa uns R$10 e dá para vários tratamentos de cheiro. O que ninguém fala é que perfume de carro só disfarça o cheiro por um tempo, enquanto o pó de café realmente retira as partículas causadoras de odor do ar da cabine. E o mesmo truque funciona em armário de academia e em tênis, qualquer lugar onde cheiro costuma grudar. É um agendamento de ozônio que deixa de ser necessário. Use pó completamente seco, porque pó úmido pode até introduzir um cheiro de mofo em vez de resolver o problema. Para cheiros mais teimosos, repetir por 2 ou 3 noites seguidas costuma funcionar melhor do que esperar resultado numa única sessão. Deixar o vidro entreaberto durante a noite, com um potinho lá dentro, ajuda a circular o ar e acelera a eliminação do cheiro. Esse próximo resolve um rangido irritante em cerca de 90 segundos, com algo que já está no seu banheiro. Truque número 5. O ajuste de dobradiça de porta com vaselina. As portas do carro rangem toda vez que você abre ou fecha, e o mecânico cobra os R$80 para lubrificar as dobradiças como serviço de oficina.
A alternativa é abrir a porta totalmente, passar um pouco de vaselina direto na dobradiça exposta com o dedo, e fechar a porta várias vezes para o produto penetrar nas partes móveis. A vaselina cobre os pontos de contato metálicos e elimina o atrito que causa o rangido. Um pote custa uns R$ 15 e lubrifica todas as dobradiças e trincos do carro. O que ninguém conta é que dobradiça raramente precisa de reparo mecânico de verdade, ela só precisa de lubrificação, e a maioria dos donos nunca pensa nisso antes de assumir que algo quebrou. E o mesmo truque funciona na dobradiça do porta-malas, do capô e até em mecanismo de banco que rende. Um serviço de lubrificação simples, que a oficina cobra como mão de obra, leva 90 segundos na sua própria garagem. Limpa o excesso de vaselina depois da aplicação, porque resíduo sobrando atrai poeira e sujeira com o tempo. Se a dobradiça continuar dura depois do tratamento, pode ter ferrugem por baixo que precisa de uma lixada leve antes do lubrificante fazer efeito. Fazer isso uma vez por estação mantém toda a parte móvel do carro silenciosa sem você nunca mais precisar pensar nisso. Esse próximo resolve uma dor de cabeça que todo motorista conhece numa manhã fria ou chuvosa, usando o jornal de ontem. Truque número 4. O truque do jornal no para-brisa. O vidro embaça toda vez que está frio ou chovendo, e leva vários minutos de desembaçador ligado até você conseguir enxergar direito. Alguns detalhistas vendem tratamento anti-embaçante por R$ 80 a R$ 150 a aplicação. O que funciona de verdade é pegar algumas folhas de jornal, amassar levemente e esfregar com firmeza na parte interna do para-brisa, em movimentos circulares. A tinta do jornal e as fibras finas do papel retiram aquela película oleosa invisível que se forma no vidro interno, vinda do gaseamento do plástico do painel e da oleosidade da pele, que é a causa real do embaçamento. O vidro fica limpo por muito mais tempo antes de embaçar de novo. Um jornal custa quase nada e trata o para-brisa inteiro repetidas vezes. O que ninguém conta é que o embaçamento não é só umidade, é a umidade condensando em cima de uma película que já está no vidro. E o mesmo truque funciona nos vidros laterais e no retrovisor interno, os lugares onde o embaçamento costuma começar primeiro. Use folha de jornal em preto e branco, não papel de revista brilhante, porque o papel brilhante não absorve a oleosidade da mesma forma. Repete esse tratamento uma vez por mês, já que o resíduo volta a se formar com o tempo, conforme o plástico do painel continua liberando gases. Termina com um pano de microfibra seco para tirar qualquer resíduo de tinta do jornal, para não borrar quando o desembaçador ligar de novo. Esse próximo evita que a oficina te convença a trocar palhetas que talvez você nem precise ainda. Truque número 3. O ajuste de palheta com óleo de cozinha em spray. As palhetas riscam, tremem ou chiam toda vez que chove, e a oficina cobra de R$ 60 a R$ 120 por palhetas novas, insistindo que a borracha está gasta. Antes de trocar, tenta isso. Borrifa uma camada leve de óleo de cozinha em spray direto na borda de borracha da palheta, espalha com pano ao longo de toda a extensão, e liga o limpador uma vez para distribuir bem. O óleo devolve a flexibilidade à borracha ressecada e elimina o atrito que causa o barulho e o risco no vidro. As palhetas voltam a deslizar suaves e silenciosas. Uma lata custa uns R$ 12 e trata todas as palhetas do carro várias vezes. O que ninguém conta é que a maioria dos problemas de palheta vem de borracha ressecada, não de desgaste real, e as oficinas raramente explicam essa diferença, porque palheta nova é uma venda garantida e com boa margem. E esse truque pode alongar a vida útil de um jogo de palhetas em 6 meses ou mais, adiando uma troca que talvez nem fosse necessária ainda. Limpa o excesso de spray antes dele encostar no para-brisa, porque óleo demais deixa uma mancha que atrapalha a visão no começo. Se a borracha estiver rachada ou rasgada, e não só ressecada, aí sim é sinal de que precisa trocar de verdade, não só condicionar. Fazer isso uma vez por mês, nos períodos mais secos, mantém as palhetas funcionando bem além do ponto em que a oficina tentaria te convencer a trocar. Esse próximo impede que um problema pequeno vire um problema caro. Isso vai te surpreender de verdade. Truque número 2. O ajuste de lascado de tinta com caneta permanente. Pequenos lascados de tinta começam a aparecer no capô ou no para-choque, causados por pedrinha na estrada, e o metal exposto já corre risco de enferrujar. Um funileiro cobra de R$ 300 a R$ 600 para igualar a cor e aplicar retoque. Aqui está uma solução temporária que realmente protege o metal. Encontre uma caneta permanente numa cor bem próxima da pintura do carro e colore com cuidado direto em cima do lascado, cobrindo totalmente o metal exposto. Deixa secar por alguns minutos. A tinta da caneta sela a superfície exposta e impede que oxigênio e umidade cheguem ao metal, travando a ferrugem antes que ela comece. Uma caneta custa uns R$ 8 e trata dezenas de lascados pequenos.
O que ninguém conta é que o perigo real de um lascado não é o visual, é a ferrugem que se forma embaixo se ficar exposto, e esse truque resolve isso imediatamente. E o pulo do gato. Isso te dá meses de proteção até você conseguir uma tinta de retoque de verdade, por uma fração do custo de uma visita emergencial ao funileiro. Aplica uma segunda camada fina depois que a primeira secar por completo, porque uma única passada pode deixar brechas microscópicas por onde a umidade ainda entra. Vale manter algumas canetas de cores parecidas no porta-luvas, já que a cor do lascado pode variar conforme a pintura vai desbotando com o sol. Confere esses pontos a cada poucas semanas depois de uma viagem longa, porque dano recente de pedrinha é muito mais fácil de selar antes da ferrugem ter qualquer chance de se instalar. E finalmente, o truque número 1, o removedor de mancha de água com vinagre branco. O para-brisa fica coberto daquelas manchas brancas teimosas, de irrigador ou água dura, que nenhuma quantidade de água do limpador ou pano parece tirar. O detalhista cobra uns R$100 para descontaminar e polir o vidro. Mistura partes iguais de vinagre branco e água num borrifador e aplica generosamente no vidro afetado. Deixa agir de 2 a 3 minutos. Depois limpa com pano de microfibra. O ácido acético do vinagre dissolve os depósitos minerais deixados pela água dura, tirando eles completamente do vidro. O para-brisa sai de embaçado e manchado para completamente limpo. Uma garrafa de vinagre branco custa uns R$6 e trata todos os vidros do carro repetidas vezes. O que ninguém conta é que mancha de água é só depósito mineral em cima do vidro, não é corrosão do próprio vidro, e a maioria delas é bem mais fácil de remover do que o detalhista deixa parecer. E a mesma mistura funciona nos retrovisores, nos faróis e até no box do banheiro em casa. Um serviço de descontaminação de R$100 vira uma garrafa de vinagre de R$6 que provavelmente já está na sua cozinha. Evita usar essa mistura no para-brisa quente, sob sol direto, porque o vinagre evapora rápido demais para conseguir quebrar os depósitos. Em manchas que já estão ali há meses, pode ser necessário repetir o tratamento 2 ou 3 vezes até o vidro ficar totalmente limpo. Manter um borrifador pequeno dessa mistura no porta-malas garante que você sempre tenha a solução pronta na próxima vez que o irrigador do vizinho pegar seu carro estacionado no lugar errado. No fim das contas, todos esses truques mostram a mesma coisa. Boa parte do que a gente paga caro numa oficina é sujeira, ressecamento ou oxidação superficial, não defeito mecânico de verdade. E se tem um ponto que sempre divide opinião entre quem mexe com carro é justamente esse: até onde vale a pena fazer você mesmo, e a partir de que ponto é arriscado demais economizar e melhor deixar na mão de um profissional. Você já usou algum desses truques? Ou prefere nem arriscar e pagar a oficina direto? E se você quer parar de gastar dinheiro à toa com seu carro, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele mostra outros recursos escondidos no seu carro que também podem te poupar um bom dinheiro.